Fala, meus amigos! Sou o professor Eugésio Coutrin e sejam todos bem-vindos à nossa aula sobre o garantismo e a investigação criminal. A efetivação de direitos fundamentais na fase da investigação criminal. Sejam todos bem-vindos. Estamos aqui a convite dos alunos e dos mentores da Liga Acadêmica de Direito Constitucional da Faculdade FAVENORTE. Gostaria, antes de iniciarmos o tema, de agradecer a todos os alunos e aos professores envolvidos nesse projeto magnífico pelo convite e pela oportunidade de estar aqui hoje conversando com vocês sobre garantismo, sobre processo penal, sobre investigação criminal. Tranquilo? Então, o nosso primeiro combinado de hoje é esse: parabenizar os alunos por esse projeto incrível e dar as boas-vindas aos demais alunos, aos demais interessados no tema que estão aqui com a gente, firmes e fortes nesse feriadão de 12 de outubro. Beleza? Sem demora, vamos começar a explorar o nosso tema, vamos começar o nosso bate-papo sobre o garantismo e a investigação criminal. Separei algumas observações importantíssimas acerca do garantismo e da investigação criminal, especialmente a investigação realizada pela Polícia Judiciária, nos termos tanto do artigo 144 da Constituição Federal, como também da Lei 12.830, que trata sobre o tema, além de outras leis extravagantes que vamos falar ao longo da aula. Tranquilo? Além disso, preciso de algumas informações, de algumas observações, melhor dizendo, a partir dos ensinamentos do professor Luigi Ferraioli. Por isso, ao longo da nossa aula, eu vou trazer algumas observações, algumas citações do professor Ferraioli. Inicialmente, vamos combinar o seguinte: o professor Ferraioli, ele trabalha a necessidade de uma polícia eficiente, a necessidade de uma polícia independente, de uma polícia profissionalizada, ou seja, de uma polícia investigativa livre das pressões políticas, livre das pressões do poder executivo, da ingerência do poder executivo. Ou seja, de uma polícia eficiente, profissionalizada, que vai exercer o seu mistério investigativo. Então, a nossa primeira premissa é essa. Vou trabalhar com vocês a investigação criminal a partir da necessidade de uma polícia eficiente, uma polícia profissionalizada, independente e livre das ingerências do poder executivo. Minha gente, por que este tema é importantíssimo, este tema é relevantíssimo quando falamos do garantismo e da investigação criminal? A importância desse tema, ele parte do problema da efetividade do modelo garantista na persecução penal. Veja, quando eu falo da efetividade do modelo garantista na persecução penal como um todo, envolvendo a ação penal, a execução criminal, eu já tenho um problema de efetividade. Mas quando nós trabalhamos esse modelo garantista na primeira fase da persecução penal, lá no início, na fase investigativa, nós temos um problema ainda mais grave. Porque vamos ver aqui hoje que o modelo garantista, ele não tem um padrão de efetividade na fase investigativa, como é o padrão desejado, para garantir não só a efetivação de direitos fundamentais, mas também a eficiência, a eficácia da investigação na apuração do crime, dentro dos limites legais, dentro dos limites constitucionais. Por que eu falo com vocês desse problema da efetividade dos direitos fundamentais, da efetividade do modelo garantista? E, gente, quando eu falo aqui de um modelo garantista, eu estou falando de um modelo, nada mais, nada menos, onde eu vou efetivar o direito, onde eu vou obedecer o direito constitucional, onde eu vou aplicar as normas constitucionais, as normas convencionais, e nada mais é isso. Veja que quando eu falo do garantismo é a obediência a um ordenamento constitucional. Eu preciso que todo o nosso ordenamento infralegal, que todos os nossos atos administrativos, de todos os poderes, eles estejam em consonância com as normas constitucionais. E aí, voltando à minha observação, quando eu falo do problema da efetividade do modelo garantista na primeira fase da persecução penal, ou seja, na investigação criminal, na investigação que visa apurar os elementos de autoria e materialidade do fato criminoso, eu tenho o seguinte:
O processo penal brasileiro ele tem uma forte raiz inquisitorial. O Código de Processo Penal como um todo, datado de 1941, período ditatorial, lá do período Vargas, ele já traz uma forte raiz inquisitorial. Não é todo compatível com o nosso modelo democrático, especialmente a partir de 88, da nossa Constituição de 88. E quando eu falo na investigação criminal, de maneira mais intensa, eu tenho essa forte raiz inquisitorial. Eu tenho uma forte raiz inquisitorial que traz reflexos não só no Código lá de 41, mas no trato jurídico hoje. Veja, a legislação atual, a jurisprudência atual, muito da doutrina que estudamos atualmente, na atualidade, ainda traz esse reflexo inquisitivo datado do período do Código de Processo Penal em vigor, 1941. Daí a importância de fazermos uma releitura de todo esse sistema processual penal à luz da Constituição de 88, à luz da efetivação das garantias e dos direitos fundamentais. Tranquilo? É essa a nossa missão de hoje. Obviamente eu preciso dessa releitura constitucional em todo o ordenamento jurídico, em todo o processo penal, mas aqui o nosso recorte vai ser na primeira fase da persecução penal, na investigação criminal. E se você ainda não está atento, quando eu falo na primeira fase da persecução penal, é porque nós sabemos que a persecução penal, ou seja, essa atividade do Estado de buscar o autor do delito, processar este autor do delito através do devido processo legal e depois de uma sentença penal condenatória, se for o caso, executar esse mandamento condenatório, a persecução penal é dividida em 3 etapas. Eu falo na investigação criminal, eu falo no processo judicial propriamente dito e depois, havendo a sentença penal condenatória, nós falamos na execução penal. Por isso, o nosso recorte de hoje está aqui na investigação criminal, na releitura constitucional, numa noção de neoconstitucionalismo com foco na investigação criminal. Vamos lá. Dando sequência aqui, ainda em consonância com o professor Ferraioli, nós temos que os direitos essenciais, ou seja, aqueles direitos diretamente ligados à efetivação da dignidade da pessoa humana, esses direitos eles se positivam no Estado de Direito através da incorporação nos textos constitucionais. Então veja, minha gente, que quando eu falo de direitos fundamentais, eu estou falando exatamente dos direitos essenciais ao ser humano, direitos diretamente ligados à dignidade da pessoa humana, incorporado nos textos constitucionais. São os direitos relacionados à dignidade da pessoa humana positivado na Constituição. No nosso caso, na Constituição de 88. Esses direitos fundamentais, eles têm o condão de limitar o poder estatal. Veja, o Estado, ele é titular do poder de punir, ele tem o monopólio deste poder de punir, a mão do Estado está ali através do Estado investigador, do Estado acusador, do Estado julgador, para trabalhar durante toda a persecução penal, aplicando a sanção ao autor do crime, mas esse poder de punir do Estado ele não é ilimitado. O poder de punir do Estado ele é limitado e ele vai ser limitado exatamente pelos direitos fundamentais. Veja que o nosso estudo aqui, quando eu falo de garantismo, eu estou falando da aplicação de direitos constitucionais em todo o processo penal, limitando o poder de punir do Estado. Então veja que o poder de punir do Estado, não obstante o Estado ter o monopólio deste poder, ele não é ilimitado, ele será limitado exatamente pelos direitos essenciais relacionados à dignidade da pessoa humana, que a partir do momento que esses direitos estão positivados no texto constitucional, nós os chamamos de direitos fundamentais. É preciso nós entendermos também que, principalmente após a Segunda Guerra Mundial, por todas as atrocidades deixadas pela guerra, pelas graves violações de direitos humanos, os países em seus textos constitucionais, os estados em seus textos constitucionais, passaram a positivar direitos ligados à dignidade da pessoa humana. Houve uma tutela especial desses direitos nos textos constitucionais. Toda a ordem internacional se avançou na tutela desses direitos humanos,
desses direitos fundamentais ligados à dignidade da pessoa humana. Agora veja, não obstante até o marco do neoconstitucionalismo que eu estou citando aqui agora, dessa forte tendência de positivação de direitos fundamentais nos textos constitucionais, o Brasil, nós podemos falar que ele sofreu de uma modernidade tardia. Porque veja, em virtude dos nossos governos autoritários, dos períodos ditatoriais pelos quais o Brasil atravessou, apenas em 88, com a promulgação da Constituição, lá em 5 de outubro de 88, recentemente a Constituição fez aniversário, estamos aqui no dia 15 de outubro, então há 10 dias a Constituição fez aniversário. Somente a partir de 88 nós passamos a falar nessa forte proteção, pelo menos no nível ideal, no Estado brasileiro. Então veja que o Estado brasileiro ele só visualizou essa substancial proteção de direitos fundamentais a partir da Constituição de 88, justamente pelos governos autoritários que antecederam a Constituição de 88. Então veja, meus amigos, que eu falo agora na realização de 3 dimensões dos direitos fundamentais, ou então 3 dimensões dos direitos humanos. Quais são essas 3 dimensões dos direitos fundamentais ou direitos humanos que eu preciso positivar nos textos constitucionais? Melhor dizendo, que eu preciso efetivar, porque já positivados nos textos constitucionais. E aí eu falo em um garantismo. Eu falo nas dimensões individuais, políticas e sociais. Quando eu digo a dimensão social dos direitos humanos, a dimensão política dos direitos humanos, a dimensão individual dos direitos humanos, eu estou dizendo para você que este conteúdo jurídico, ele é diretamente atrelado à dignidade da pessoa humana. E eu preciso dessa garantia, como eu acabei de falar para vocês, para limitar o poder estatal. Então veja que no campo criminal, o garantismo vai trazer essa ideia de limitar o poder estatal, uma maior proteção às liberdades individuais. E eu estou falando aqui, pessoal, limitar o poder estatal, mas hoje, quando eu falo da eficácia dos direitos fundamentais, eu falo não só na eficácia vertical, que visa proteger o particular do poder estatal, mas também uma eficácia horizontal, que visa proteger um particular do poder de outro particular. Então veja que a nossa análise do garantismo, que visa limitar o poder estatal, não é apenas o poder estatal, também as arbitrariedades, porventura, advindas de particulares. Então, estabelecido essa primeira noção com vocês de direitos fundamentais, direitos relacionados à dignidade da pessoa humana, positivados nos textos constitucionais, e a dificuldade que eu tenho em efetivar esses direitos, principalmente pela forte raiz inquisitorial que tem o nosso processo penal, é preciso nós fazermos uma anotação. É preciso nós pararmos para um ponto importantíssimo, que é o seguinte. Geralmente, quando eu falo em democracia, a primeira ideia que me vem em democracia é que eu analiso democracia também como um direito fundamental. Veja que o nosso assunto está completamente interligado. Quando eu falo em democracia, a primeira noção que me vem, a noção material de democracia, substancial de democracia, é a vontade da maioria. É a ideia de democracia tão somente como a vontade da maioria. E aí vem essa noção de direitos fundamentais que eu estou passando para você, dizer que os direitos fundamentais ele tem um caráter antimajoritário. Quando eu falo em democracia, não é apenas a vontade da maioria. Eu preciso aqui, além dessa noção formal de democracia, eu preciso falar com vocês aqui que a democracia também visa a aplicação de direitos fundamentais, ainda que essa efetivação de direitos fundamentais seja contra a vontade da maioria. E só para corrigir aqui, se porventura eu falei há alguns segundos atrás que essa noção de democracia, vontade da maioria, é a noção material, eu equivoquei. Eu queria dizer para vocês a noção formal, tá? Só para corrigirmos. Qual é a noção formal de democracia? A noção meramente formal de democracia é a vontade da maioria. Mas eu preciso analisar, agora sim corrigindo, a democracia no seu aspecto substancial, no seu aspecto material, que é a efetivação de direitos fundamentais,
ainda quando a efetivação desses direitos fundamentais eles contrariem a vontade da maioria. Por que que isso é importante neste ponto, quando o professor está falando de garantismo e investigação criminal? Veja, se eu ter a noção de democracia apenas como a vontade da maioria, nós vamos cair, e a mídia está aí para provar o que eu vou dizer agora para vocês, nós vamos cair na noção do senso comum, naquela noção frágil do senso comum, naquela noção popular, precária, que tem a ideia de quanto maior a punição, maior a prevenção do crime. E aí o senso comum, e infelizmente hoje cada vez mais forte, vai nos dizer que regimes totalitários têm o condão de trazer a paz social, e não é essa a realidade. Nós precisamos trabalhar com a efetivação de direitos fundamentais, com a garantia de direitos fundamentais. Vamos molhar a garganta aqui rapidamente. E aí, neste ponto, o professor Ferraioli, ele vem e nos fala o seguinte, que a ideia de uma vontade geral boa é uma ilusão. Não existe uma vontade da maioria boa. Eu preciso, então, na noção de democracia, meus amigos, obedecer à vontade da maioria, mas efetivar direitos fundamentais. E aí, no caso concreto, por exemplo, uma decisão judicial que efetiva direitos fundamentais, ainda que naquele caso episódico contraria a vontade da maioria, nós teríamos uma decisão democrática, porque é fundamentada juridicamente no ordenamento jurídico, especialmente no ordenamento constitucional. E vocês já sabem que garantismo é exatamente isso. É cumprir os mandamentos legais, e quando eu falo aqui mandamento legal, eu estou falando em sentido amplo, eu estou englobando aqui principalmente a Constituição e as convenções das quais o Brasil fazem parte, porque veja que eu preciso falar de uma filtragem constitucional de todo o ordenamento jurídico com SPEC na Constituição. Senão não teria a validade das normas inferiores. Então, como eu passei para vocês neste instante, a democracia ela não pode ser analisada apenas no aspecto formal. Fiquei preocupado agora porque, salvo engano, lá no início, quando eu falei isso, eu inverti o aspecto formal com o aspecto material. Então eu quero, para desencargo de consciência, retomar isso daqui. O aspecto formal da democracia é a vontade da maioria. É um aspecto meramente formal. O aspecto material, ou seja, onde eu vou efetivamente garantir o condão democrático, eu tenho a efetivação de direitos fundamentais. Por isso eu falo no caráter contramajoritário dos direitos fundamentais. Veja que eu vou visualizar o caráter democrático de uma decisão judicial, como eu acabei de falar para vocês, que efetiva direito no caso concreto, mesmo que episodicamente não obedecendo à vontade da maioria. E nessa sequência, minha gente, estabelecida a noção de direitos fundamentais, estabelecido esse papel contramajoritário de direitos fundamentais, que vai fundamentar democraticamente uma decisão judicial ou um ato administrativo do delegado, mesmo que no caso concreto contraria a vontade da maioria, é preciso nós lembrarmos o seguinte: a relatividade dos direitos fundamentais. Os direitos fundamentais nós sabemos que não são absolutos. Os direitos fundamentais, eles vêm no ordenamento jurídico muito mais por princípios do que por regras. Acabei de falar que os direitos fundamentais são direitos ligados à dignidade da pessoa humana, positivado nos textos constitucionais, que irá iluminar todo o ordenamento jurídico. E, eventualmente, um direito fundamental pode chocar com outro direito fundamental, porque os direitos fundamentais não são absolutos. Daí a necessidade da decisão judicial, e daí uma necessidade da decisão judicial correta. O professor Lenin Streck vai trabalhar muito bem as críticas ao solipsismo, a discricionariedade do julgador, as arbitrariedades advindas da discricionariedade do julgador, do ativismo judicial, porque eu preciso ter uma decisão correta. E essa decisão correta é aquela decisão que é efetiva, que garante os preceitos constitucionais. Então, o outro ponto importante que eu tinha era trabalhar com vocês, antes de tratarmos efetivamente a investigação, a questão da relatividade dos direitos fundamentais e a necessidade de eu ter a efetividade desses direitos. Veja que nem sempre eu vou poder efetivar 100% de um direito fundamental,
porque pode ser que no caso concreto ele entre em choque com outro direito. Então eu preciso trabalhar essa noção da efetividade dos direitos fundamentais, sabendo que são relativos, que não são absolutos. Tranquilo, meus amigos? Beleza? Vamos dar sequência, então, estabelecido aí essa primeira noção geral sobre o garantismo, sobre a efetivação de direitos fundamentais, sobre a ideia de direitos fundamentais ligados à dignidade da pessoa humana, sobre o caráter contramajoritário dos direitos fundamentais. Veja que a efetivação desses direitos vai garantir o caráter democrático de uma decisão, ainda que não tenha um caráter democrático meramente formal, ou seja, ainda que contrarie a vontade da maioria. E, por fim, vimos aqui que esses direitos eles não são absolutos. Dependerá da efetivação por parte do Poder Judiciário no caso concreto. Todos esses temas que eu estou tratando com vocês, dessa importância dos direitos fundamentais positivados nos textos constitucionais e da importância da efetividade desses direitos, da garantia desses direitos, passa pela noção de neoconstitucionalismo, pela noção de filtragem constitucional que eu preciso ter em todo o ordenamento jurídico, principalmente no processo penal e especialmente de forma mais acentuada na investigação criminal, na estrutura dos órgãos de persecução criminal, nos agentes de persecução criminal. Veja que eu preciso ter toda uma reforma administrativa no sentido de órgãos, estruturas, agentes, a partir dessas premissas, a partir dessas noções que estamos trabalhando agora, que vai passar pela teoria dos direitos fundamentais, que acabei de explanar rapidamente com vocês alguns pontos importantes, a existência da jurisdição constitucional, trabalhamos aqui a relatividade dos direitos fundamentais e também da força normativa da Constituição. Eu não posso entender que toda essa positivação de direitos atrelados à dignidade da pessoa humana são apenas conselhos constitucionais. Eu preciso trabalhar essa noção também dentro da ideia da força normativa da Constituição. Então veja, desde a investigação até a execução da pena, eu preciso desta releitura constitucional. Desde a fase investigativa, onde a polícia está elucidando a materialidade do crime, a autoria do crime, fez o conjunto de justa causa, de autoria e materialidade, o Ministério Público denuncia nas ações penais públicas, iniciando o processo judicial, depois, em virtude de uma sentença condenatória, a execução penal. Então veja, durante todo esse caminho da persecução penal, eu tenho que partir do nosso analisar esse estudo a partir dessas premissas. Tranquilo, minha gente? Beleza? Então, dito isso, vamos para a nossa segunda parte dos tópicos que eu separei para trabalhar com vocês. E eu acho que a partir dessa breve introdução já dá para nós imaginarmos o seguinte: o processo penal ele não é mais um instrumento apenas de condenação ou absolvição. O processo penal ele não serve tão somente para condenar ou absolver. Diante de tudo que eu trabalhei com vocês agora, o processo penal ele também serve para garantir direitos. O processo penal ele serve para tutelar direitos fundamentais. Então veja, eu quero vocês a partir de agora falando o seguinte: o processo penal não serve tão somente como instrumento para uma condenação ou para uma absolvição. Através do processo penal eu vou também garantir direitos, porque o processo penal ele vai limitar o poder de punir do Estado. O processo penal à luz desse garantismo é exatamente o trabalhar de todos os órgãos da persecução criminal dentro dos ditames constitucionais. E aí, a partir dessa noção, eu consigo visualizar a natureza democrática da atuação de todos esses órgãos, eu consigo visualizar a natureza democrática dessa nova ordem do processo, envolvendo todos os sujeitos relacionados, seja o delegado de polícia na investigação, seja o Ministério Público na acusação, a advocacia na defesa, o juiz como órgão julgador. Eu consigo entender todos estes órgãos com um papel constitucionalmente estabelecido, devendo-se observar a independência desses órgãos na persecução penal. Haja vista que, se o processo penal também tem o condão de garantir direitos fundamentais,
esses agentes que trabalham no processo penal, nas fases da persecução criminal, também trabalham a serviço da efetivação de direitos fundamentais. E aí nós enxergamos o processo penal mantendo o equilíbrio. Veja, obviamente eu preciso garantir o jus puniendi do Estado. Nós precisamos acabar de vez com a ideia de que efetivação de direitos fundamentais tem a ver com uma noção de bandidolatria ou de passar a mão na cabeça de bandido, essa noção nojenta da mídia de que efetivação de direitos humanos tem a ver com impunidade. Não tem nada a ver com isso, nós estamos aqui trabalhando de forma técnica, nós buscamos sim o jus puniendi do Estado, nós queremos uma investigação, um processo para dar a resposta à sociedade ao autor do crime. Porém, não pode ser um processo arbitrário. E aí o processo penal ele vai equilibrar o jus puniendi do Estado com o jus libertatis do indivíduo. Ou seja, o poder que o Estado tem de movimentar a sua máquina para punir o suposto autor do crime, mas não podendo fazer isso ilimitadamente. Tendo que fazer isso observando direitos, garantindo direitos, efetivando direitos. E, obviamente, vocês sabem que esses direitos, eles, por serem direitos fundamentais, virem ao ordenamento jurídico basicamente através de princípios, não são absolutos. Aí, os atores dessa persecução penal, cada um dentro da sua atribuição, cada um dentro do seu quadrado constitucional, irá trabalhar essa noção de efetivação de direitos. Então veja que eu já posso falar com vocês o processo penal a partir de uma noção de instrumentalidade. E qual é a noção de instrumentalidade do processo penal? É eu entender o processo penal como um instrumento. Um instrumento a serviço da acusação, ou seja, de uma pretensão acusatória ou até mesmo da defesa, mas também de efetivação de direitos fundamentais. E agora eu já posso falar com vocês na função constitucional do processo. A função constitucional do processo, além de garantir uma pretensão acusatória, além de garantir o poder de punir do Estado, é também efetivar direitos fundamentais. Então vejam, quando vocês trabalharem a função constitucional do processo penal, é exatamente essa. Vai servir à acusação? Vai servir ao jus puniendi do Estado? Vai, mas não só. Será também um instrumento garantidor de direitos fundamentais. Estou falando, obviamente, na estrita legalidade constitucional. Simplesmente efetivar o que está previsto no plano constitucional. Porque, infelizmente, nós temos uma distância muito grande entre a previsão de direitos fundamentais. Eu tenho uma Constituição com um rol muito bonito de direitos fundamentais, mas com efetividade muito baixa, com efetividade muito fraca. Nós precisamos trazer um equilíbrio nessa efetividade em todos os órgãos. Tá ok? Estou falando da investigação, vou aprofundar na investigação, mas não apenas em relação à investigação criminal. Beleza? Então vamos lá agora falar da investigação criminal, trabalhar a investigação criminal depois dessas noções já trabalhadas, mas não esquecendo que a noção de garantismo que trabalhamos, principalmente a partir do professor Ferraioli, a noção de garantismo que trabalhamos é a noção de tutela dos direitos fundamentais, de efetivação dos direitos essenciais à dignidade da pessoa humana. Beleza, professor? Conversou demais, falou sobre direitos fundamentais, sobre a releitura constitucional do processo penal, sobre o neoconstitucionalismo, sobre o atraso do Estado brasileiro em relação aos demais estados na efetivação desses direitos que vieram com uma extrema importância no período pós-Segunda Guerra Mundial. Mas e aí? O que você tem a falar dessa releitura constitucional com base na investigação criminal? Quero trabalhar a investigação criminal. Artigo 144 da Constituição, Lei 12.830 de 2013, Código de Processo Penal, que também trata da investigação criminal realizada pela Polícia Judiciária, tanto a Polícia Civil como a Polícia Federal. Depois vocês vão dar uma olhada no artigo 144, que trata das atribuições de cada órgão policial. A Polícia Civil e a Polícia Federal exercendo
em regra, atividade de polícia judiciária. Digo em regra porque a polícia militar, não obstante exercer atividade de polícia administrativa, polícia ostensiva, de acordo com a Constituição, também pode exercer atividade de polícia judiciária em relação aos crimes militares. Em relação aos crimes militares, eu tenho investigação pela Polícia Militar. Fora dos crimes militares, eu tenho a investigação pela Polícia Judiciária, Polícia Federal e Polícia Civil. Estou falando dos órgãos policiais, porque nós sabemos que outros órgãos também exercem a investigação, a exemplo das CPIs. Beleza, galera? Tranquilo? Então vamos lá. O que eu tenho de observação importante na releitura constitucional da investigação criminal? Nós precisamos trabalhar aqui, como eu já adiantei para vocês, a adequação da investigação com esse padrão constitucional que nós acabamos de introduzir na aula. Eu tenho que sair daquela ideia de que uma investigação eficaz é uma investigação arbitrária, que uma polícia eficaz é uma polícia arbitrária, uma polícia totalitária, porque isso é uma noção completamente equivocada, para partirmos para um padrão de adequar essa investigação, essa atividade da polícia judiciária a esses preceitos constitucionais. Lembrando o tempo todo que a nossa principal missão aqui é equilibrar uma investigação eficaz e, ao mesmo tempo que eu preciso de uma investigação eficaz, de uma investigação que entregue à justiça o autor do crime, a materialidade do crime, mas uma investigação que não seja arbitrária. Eu preciso trabalhar com inteligência, com a polícia sofisticada, como diz o professor Ferraioli, com a polícia profissionalizada, que tenha condições. E, obviamente, é esse o caminho que eu defendo, que eu vejo na minha atividade prática. Eu preciso trabalhar simultaneamente a noção dessa polícia eficiente na apuração criminal, mas, ao mesmo tempo, de uma polícia que não seja arbitrária. É essa a noção de adequação da investigação com o padrão constitucional. Eu posso dar dois exemplos para vocês aí, muito em alta nesse momento. Um exemplo bacana, tem até alguns textos meus sobre o tema, depois vocês podem pesquisar, é a questão do sigilo da investigação. Veja que a investigação criminal, não obstante o sigilo imprescindível à eficácia da investigação, vocês entendam, um ato, uma diligência que ainda está em andamento, ela é imprescindível o sigilo para que eu tenha eficácia, mas eu preciso compatibilizar até quando esse sigilo ele é necessário. A partir de que momento esse sigilo deixa de ser necessário à eficácia da investigação e eu passo a garantir outros direitos, como, por exemplo, o direito à defesa técnica. O direito à defesa técnica, nos termos do Estatuto da OAB, nos termos da súmula vinculante 14 do Supremo, que vai dizer que a defesa deve ter acesso ao material já documentado, às diligências já concluídas. Então, a participação da defesa é um exemplo que eu posso trazer para vocês desse equilíbrio que eu preciso ter. Da efetivação de direito, não posso ser arbitrário, mas da eficácia. Olha que os direitos fundamentais eles não são absolutos. Eu vou ter que equilibrar dentro do Estado constitucional os direitos fundamentais, tanto os da coletividade como também os individuais. E aí, obviamente, no caso concreto, eu vou conseguir compatibilizar o sigilo, a eficácia da investigação e o direito à defesa dentro dos limites, dentro dos preceitos necessários à investigação. Um ponto interessante de trabalhar aqui, já que eu estou falando do direito à defesa, é sobre esse acesso do advogado. É um ponto muito interessante e nós precisamos entender o acesso do advogado além do direito do preso, do direito do investigado ser acompanhado pela defesa técnica. Eu tenho o direito de defesa também como uma prerrogativa do advogado, como uma prerrogativa do defensor. Nesse sentido, eu tenho o Estatuto da OAB trazendo noções que vão de exatamente a harmonia com o que nós estamos falando. Mas aí, beleza, professor, você está falando que é possível, dentro de determinados limites, inclusive no meu canal do YouTube tem uma palestra lá, um dos últimos vídeos, tratando aí somente sobre essa participação da defesa
na investigação criminal. Não preciso repetir aqui, eu remeto todos vocês a essa palestra, porque vai ser um recorte muito bacana nesse tema, onde nós só vamos trabalhar lá a participação da defesa, os limites da participação da defesa. E aí eu pergunto para vocês, há contraditório no inquérito policial? Há ampla defesa no inquérito policial, já que você está falando que é possível a efetivação desses direitos no inquérito policial? Há contraditório, há ampla defesa? O inquérito policial, ele é inquisitivo ou ele é acusatório? Minha gente, a ampla defesa no inquérito policial, entendendo a participação da defesa técnica, ela é mitigada. Ela não é uma ampla defesa, eu não tenho um contraditório, assim como eu tenho na fase judicial, na fase do processo propriamente dito. Então veja que eu não posso falar na investigação criminal em um sistema acusatório, assim como há na fase do processo judicial. Por isso que eu prefiro falar no sistema inquisitivo constitucional. Ou seja, a investigação criminal, dentro de parâmetros levados pela presidência, por exemplo, do delegado de polícia, sem igualdade na produção de provas pelas partes, mas ao mesmo tempo não arbitrário, ao mesmo tempo efetivando direitos. E aí essa noção do garantismo na investigação criminal vai nos possibilitar falar do inquérito policial dentro de um sistema inquisitivo constitucional. E dentro dessa noção da teoria do garantismo, do Estado Democrático de Direito, o professor Ferraioli vem e nos diz que as polícias deveriam se dedicar a 3 funções. Quais são essas 3 funções que deveriam se dedicar às polícias? Função investigativa, função preventiva e a função auxiliar à jurisdição. Dentro do nosso ordenamento, eu tenho a função preventiva, por exemplo, exercida pela Polícia Militar, de acordo com o artigo 144 da Constituição, e também de acordo com o artigo 144 da Constituição, a função de investigação e de auxiliar da jurisdição pela Polícia Judiciária, em regra pela Polícia Civil e pela Polícia Federal. E aí o professor Ferraioli fala que esses órgãos policiais, eles devem ser separados entre eles devem ser organizados com independência funcional, independência hierárquica e administrativa. E deve ter também independência em relação aos poderes dos quais eles estão vinculados. E aí nós voltamos para o início da aula, onde eu falo que eu preciso trabalhar uma investigação criminal com independência, não subordinada ao poder executivo, longe das pressões políticas da ingerência do poder executivo. E é justamente neste ponto que o professor Ferraioli vem e nos diz que as funções de garantia, as funções de garantias não estão limitadas às funções jurisdicionais. Eu tenho também funções administrativas de garantias. E as funções administrativas de garantias, também chamadas de funções de garantias primárias, elas estão fora do poder judiciário, fora do poder legislativo, historicamente estão no âmbito da administração, no âmbito do poder executivo, mas é preciso esses órgãos vinculados ao poder executivo, a partir dessa independência, efetivar direitos fundamentais. Ter essa delimitação, essa independência para efetivação de direitos fundamentais e a independência em relação aos poderes dos quais estão vinculados é imprescindível a essa vinculação de direitos fundamentais. Nesse sentido, o professor Luiz Flávio Gomes, em um artigo, até separei aqui para vocês, ele vai dizer o seguinte, ele vai nos falar que parte desse modelo de persecução criminal, ele está desenhado, definido no artigo 144 da Constituição. O artigo 144 da Constituição é aquele que trata da segurança pública. Então veja, já que eu tenho uma maior intervenção estatal dentro do Estado Democrático de Direito, restringindo direitos individuais aqui quando eu falo das polícias, da segurança pública, essencialmente aqui eu tenho a possibilidade de restrição, por exemplo, da liberdade, é preciso eu falar, de acordo com o professor LFG, da separação dos poderes. E essa separação de poderes, ela não está naquela obsoleta visão do Montesquieu, separando os órgãos legislativo, executivo e judiciário. De acordo com o professor Luiz Flávio Gomes, essa separação de poderes ela deve ser entendida como uma cláusula pétrea que vai, além dessa divisão de funções do poder estatal,
até o mais inferior grau de controle entre os órgãos estatais. Estou falando com vocês aqui que, visando evitar o abuso de poder, desde a investigação criminal até uma eventual decisão condenatória, é preciso garantir a independência, é preciso garantir a autonomia desses órgãos. Tranquilo, minha gente? Dito isso, outro ponto importante que temos que trabalhar aqui, antes de eu falar um pouco também sobre inquérito policial, separei aqui muitas informações que eu julgo importantes. Uma noção muito bacana que o professor Ferraioli trabalha, que ele diz o seguinte: veja, eu tenho o direito penal e o direito processual penal ordinário, comum, mas eu tenho também um direito penal e um direito processual penal administrativo. E o direito processual penal, o direito penal administrativo é aquele dirigido às polícias. É aquele relacionado à atividade policial. Ou seja, a atividade policial, a partir de poderes de instrução análogo ao judicial, tem-se aí o direito policial, um direito de natureza administrativa, como coloca aqui o professor Ferraioli, mas com a possibilidade de prisão, de perquisição, de interrogatório, de investigação sumária. Vamos falar também no indiciamento, na ratificação de uma prisão em flagrante. Então veja que é necessário eu garantir esses direitos fundamentais, é necessário essa noção de garantismo também na fase da investigação criminal. Mas a crítica do professor Ferraioli é que esse aparato garantista em relação ao subsistema policial, a esse direito penal e processual penal administrativo, que ele se refere ao subsistema policial, não se desenvolveu como o ordinário, como o judicial. Por isso nós temos que correr contra o tempo, nós temos que trabalhar no desenvolvimento, e é essa a nossa missão, do direito penal e do direito processual penal policial, para superar os traços de arbitrariedades ainda vigentes. Traços de arbitrariedades na investigação que leva à falsa visão, apoiada pela mídia, apoiada pelo senso comum, alheio ao direito, de que arbitrariedade, Estado totalitário, é sinônimo de repressão criminal. E não é bem assim que a banda toca. Tranquilo, minha gente? Vamos lá, rapidão, que o nosso tempo aqui está estourando, mas ainda muitas observações importantes. Nessa atuação garantista do delegado de polícia na investigação criminal, é importante nós fazermos uma observação aqui com base na Lei 12.830 de 2013, que vai assegurar, que vai reafirmar, melhor dizendo, essa natureza jurídica da carreira do delegado de polícia e o dever que tem o delegado de polícia de fazer uma análise técnico-jurídica na conclusão da investigação. Ou seja, de concluir a sua investigação criminal com uma análise técnico-jurídica. Ou seja, eu preciso ter a atuação do delegado de polícia na investigação criminal, na conclusão da investigação criminal, nesta análise técnico-jurídica da investigação, enquadrando-se a natureza garantista da Constituição Federal. Então, o ato do delegado de polícia nessa atividade de aplicar o direito, ele não pode ser um ato arbitrário, ele não pode ser um ato com base em decisionismo, escolhendo o que bem lhe convir. Ele tem que ser um ato preso às regras constitucionais. Preciso aqui trazer as noções que eu já falei da teoria da decisão trabalhada pelo professor Lênio Streck. E aí nós temos que, infelizmente, por esses governos totalitários, pela modernidade tardia, pelo retardamento da positivação desses direitos no nosso ordenamento jurídico, eu tive um retardamento no reconhecimento dessa natureza assecuratória do inquérito policial. O inquérito policial, até recentemente, ele foi tratado como um instrumento autoritário, um instrumento utilizado por governos autoritários para poder conseguir o seu objetivo. E hoje eu preciso entender o inquérito policial à disposição tanto do interesse coletivo como também do interesse individual. Se eu entendo o processo penal como um instrumento para assegurar tanto o jus puniendi do Estado,
mas também direitos fundamentais, o inquérito policial integrado a esse processo penal, ele deve servir ao interesse coletivo, obviamente, na apuração do crime, na reunião dos elementos de autoria e materialidade que vai efetivar o exercício da ação penal e também o exercício da defesa, mas o inquérito policial ele também tem que servir ao interesse individual. E aí, servindo ao interesse individual, o inquérito policial ele vai preservar a liberdade do suspeito quando assim estiver em consonância com os mandamentos constitucionais. A partir de então, eu passo a trabalhar com vocês o inquérito policial como a ponte. O inquérito policial, esse instrumento de investigação, ele passa a ser trabalhado como uma ponte que vai ligar a notícia crimes ao processo penal. Como uma ponte que vai sair de elementos frágeis, de elementos precários de autoria e materialidade, para fortes elementos de justa causa de autoria e materialidade, levando-se a um processo ou até mesmo a um não processo, porque obviamente o inquérito policial pode concluir pela tipicidade da conduta em determinadas hipóteses, como também que o fato praticado não constitui crime, que o fato investigado, o fato ali investigado não constitui crime. Então veja que o inquérito policial, ele começa em um juízo de possibilidade, um juízo de mera possibilidade daquele sujeito ter sido o autor do crime, e ao longo dos elementos investigatórios colhidos, ao longo do trabalho da polícia judiciária, a tendência é eu chegar em uma cognição de probabilidade. Ou seja, eu ter grandes elementos, grandes evidências, eu ter probabilidade, melhor dizendo, probabilidade de que aquele sujeito é o autor do crime. Além disso, esses elementos de probabilidade, já de forma mais substancial do que os meros elementos de possibilidade, vai autorizar a representação do delegado de polícia por algumas medidas cautelares, pelo indiciamento, vai autorizar pelo indiciamento ou até mesmo pelo não indiciamento no caso de um juízo negativo, de um juízo de imputação negativo, como eu acabei de falar para vocês, por exemplo.